Olá, cursistas de Geoestatística. Esse é o terceiro vídeo que eu preparei para ajudar vocês na compreensão da matéria. A gente está entrando nas duas últimas semanas, dessa primeira parte do curso, e o capítulo no livro, o nome é Modelagem Geoestatística. Como o próprio nome está sugerindo, a gente está saindo do mundo amostral, do mundo experimental, e entrando no mundo teórico, onde a gente vai aprender a desenvolver modelos teóricos de variograma. Nós vimos, no vídeo anterior que um variograma, ele no início é uma tabela, depois um gráfico e ao final um modelo. Antes, porém, de apresentar os modelos de variograma, eu preciso revisar alguns conceitos de probabilidade e variáveis aleatórias, que vocês já viram uma primeira abordagem no ensino médio, na preparação para o Enem. Então, a gente vai fazer uma revisão bem rápida dessa parte de estatística nessa primeira semana, e na segunda semana a gente vai falar da parte teórica do variograma, os modelos teóricos de variograma. Na parte inicial, a gente vai falar de probabilidade e de variável aleatória, dois conceitos que vocês já viram ainda numa abordagem preliminar. O conceito de probabilidade, que é uma medida de chance, a axiomática desse conceito, ela é até bem recente, se você pensar em história da matemática, e se você pensar, digamos, na estatística, na probabilidade, que parecem ser ciências bem antigas, e realmente são. Mas a axiomática rigorosa do conceito de probabilidade só foi feita no século XX, na década de 30, por um matemático chamado Kolmogorov, russo, como o próprio nome indica, e que foi um gênio da matemática, da teoria das probabilidades, de processos estocásticos, foi inclusive indicado como o matemático do século XX. Então, não é uma coisa qualquer. É claro que a gente não vai entrar nessa fundamentação, mas é bom vocês saberem um pouquinho de história, E os conceitos, alguns dos quais vocês já conhecem, tem o conceito de evento aleatório, ou seja, um evento que você sabe que pode acontecer, mas você não sabe se vai ou não acontecer. Você tem uma chance daquele evento acontecer. O espaço amostral, que a notação é a letra ômega maiúscula, e aqui é importante chamar a atenção para a notação. A notação em estatística e probabilidade é tão importante quanto em química. Se você não prestar atenção na notação, você não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. E o espaço amostral, como você já conhece, é a coleção dos resultados possíveis, numéricos ou não, da realização de um experimento ou observação. Aí tem um nome aqui esquisito, sigma álgebra, também outra letra grega, ou seja, nessa parte teórica vocês vão ver que as letras gregas maiúsculas e minúsculas são usadas, enquanto que no capítulo anterior, que era a parte amostral, eram letras latinas, minúsculas em geral. E o que você espera de eventos é você ter uma estrutura no mundo dos eventos. Ou seja, a interseção de um evento é um evento, o complemento de um evento é um evento, e a união de eventos também é um evento. Então, você tem uma maneira de construir eventos a partir de eventos elementares, ou seja, do espaço amostral. A partir do espaço amostral, você pode construir uma infinidade de eventos através dessas
três operações que eu estou mostrando: interseção, complementariedade e união. A probabilidade, né, que é uma medida de chance, como eu já falei, ela pode ser calculada. No caso clássico, que é o caso que vocês certamente estudaram, a probabilidade de um evento é o número de elementos desse evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Daí você deduz que a probabilidade da cara ou coroa no lançamento de uma moeda é 1/2, que a probabilidade de dar uma face do dado num lançamento de um dado é 1/6 e assim por diante. Todos aqueles exercícios, sorteio de cartas, onde você tinha uma série de situações, né? A chance de tirar um valete, a chance de tirar um valete e, uma carta de copas, todas eram aplicações, são resolvidas por aplicações imediatas dessa definição de probabilidade, que só serve no caso clássico. Muito bem. O que é uma função de probabilidade? É uma função, né, primeira coisa, ela é não negativa, ou seja, você não tem uma probabilidade negativa. Você tem a probabilidade do complemento do evento, mas a probabilidade do complemento do evento não é um valor negativo. Você tem um máximo, que é a probabilidade máxima, que é 1 ou 100%, e você tem uma probabilidade de aditividade, né? A probabilidade da união de eventos é a soma das probabilidades, desde que eles sejam disjuntos 2 a 2. Então, fixar essas três propriedades que aparecem, inclusive, em muitas situações da natureza, né, é bem interessante. Você pensar em termos de contagens e proporções, né, elas satisfazem essas três propriedades. Um outro conceito que certamente vocês viram também é o conceito de probabilidade condicional, é extremamente importante, ou seja, qual é a probabilidade de um evento acontecer dado que outro evento aconteceu, né? E, então, nas ciências da natureza, frequentemente você tem observações e, em função daquelas observações, você quer saber a probabilidade de um determinado evento acontecer. A previsão de tempo, né, do clima, né, eu quero falar nesse sentido, né, não do tempo, mas do tempo-clima, uma aplicação imediata disso. Você tem uma série de informações que você sabe que ocorreram, qual é a probabilidade de chover, ou a probabilidade da chuva ser maior que tantos milímetros, e assim por diante. Em geral, né, há muita dependência dos eventos. Ela pode ser fraca, né, ou mais forte ou mais fraca, mas é difícil você não ter algum nível de dependência. Por quê? Porque a independência, ela não tem grau. Você não tem grau de independência. Não? Você tem grau de dependência. Então, isso é uma coisa importante também, de vocês fixarem. Independência tem ou não tem. Dependência você tem, mas você pode ter muita ou você pode ter pouca. Tá? Existem algumas fórmulas técnicas que, fazendo os exercícios, fica mais fácil de vocês realizarem essas fórmulas. Possivelmente algumas delas vocês já estudaram. A fórmula do produto, a fórmula da soma e a fórmula de Bayes, que inclusive inspirou aí uma forma de fazer inferência, né? Você inverter o condicionante. Então é aquela história, qual é a chance de chover dado que está todo mundo levando um guarda-chuva na rua? Né? O natural seria o contrário, mas essa consideração você pode fazer. Bom, juntamente com o conceito de probabilidade, o outro conceito importante é o conceito de variável aleatória, que a gente vai falar da variável aleatória discreta aqui. Depois a gente vai falar da variável aleatória contínua, que é o caso que interessa aí para o estudo do variograma. Então, a variável aleatória discreta, ela associa a um determinado evento um número inteiro, né? Então, você pode
sortear uma pessoa e pedir para ela se medir numa balança, subir numa balança. E o peso dela, em quilos, digamos assim, sem considerar aí a parte decimal, seria a realização dessa variável aleatória discreta. Ou dizer quantas moedas a pessoa tem no bolso, né? Poderia não ter nenhuma, ter uma, duas, três. Né? Seria um outro exemplo de um experimento e uma variável aleatória discreta associada a esse experimento. Há algumas variáveis aleatórias discretas que são mais conhecidas. A gente costuma chamar uma variável aleatória discreta, em particular, de distribuição. E aí você diz qual é o nome dela, qual é o apelido dela, digamos assim. Né? Então você tem a distribuição uniforme, que você tem uma coleção de valores, todos eles têm a mesma chance de sair. É a da loteria simples. Né? A distribuição de Bernoulli é a do sim, não, do 0, 1, onde você pode ter uma chance diferente para o 1 e para o 0, desde que a soma seja 1. A famosa distribuição binomial, que é a fórmula do binômio, né, conhecida. E há uma série de outras que a gente não vai assim dar muita ênfase. A geométrica, a Poisson, a hipergeométrica, né, que vocês podem ver nos exercícios. Bom, uma ferramenta que o R tem não é nem o Gstat, ela vem esse pacote status, aqueles pacotes que quando você carrega o R, ele está automaticamente carregado. Ele tem uma calculadora de probabilidade. E, por exemplo, se você tiver uma binomial com 100 ensaios e a chance de dar 1 seja de 10%. Aí você quer fazer algumas queries, né, algumas perguntas. Olha, qual a probabilidade de você ter 4 1s em 100 lançamentos? Né? Por exemplo, se você associar um jogo, né, por exemplo. Ou qual é a probabilidade do número de 1s ser menor ou igual que 12? Ou qual é o segundo decil, né, o x 20%? Ou ainda, um item extremamente importante aí para a simulação, que é o último item do nosso curso, né, uma amostra aleatória de uma distribuição binomial. Vocês vejam que aqui a gente está trabalhando no mundo abstrato, no mundo teórico. Não tem nenhuma amostra, não tem nenhuma observação física, química, ou que seja. É simplesmente matemática. E você pode fazer esses cálculos usando, por exemplo, a distribuição binomial, né, que foi o exercício inicial, mudando a letra inicial. Então, você teria D binômio, vai te permitir calcular o item A. P binômio vai te permitir calcular o item B. Q binômio vai te permitir calcular o item C. E R binômio vai te permitir calcular o item D. É claro que dentro dos parâmetros, você tem que indicar, né, quais são os dados e qual é a query. Né? Então, no primeiro, você está dizendo que você quer saber a chance de ter 4 sucessos em 100 lançamentos, sabendo que a chance de sucesso, no caso tirar 1, né, é de 10%. No segundo, você quer ficar abaixo ou igual a 12. No terceiro, você quer saber qual é o quantio de 20%, que em notação decimal é 0,2, né? O 0,2 porque o R usa a notação americana. E o R binom é uma amostra com 5 valores. Essa possibilidade de gerar amostras aleatórias teóricas é o fundamento da simulação, que hoje é uma das ferramentas mais utilizadas
em determinadas áreas aí da engenharia de petróleo, por exemplo, da geologia de petróleo. Né? Bom, aí tem outros exemplos para aquelas outras distribuições, para geométrica, para Poisson, para hipergeométrica. O último tópico que a gente vai apresentar nesse vídeo é o conceito de média e variância. Nós já tínhamos visto o conceito de média amostral e variância amostral. A notação de média amostral é um X, uma letra X latina, né, com uma barrinha em cima, e a variância é um S minúsculo ao quadrado. Vejam que agora aqui a notação é diferente. É Mi, né, a letra minúscula grega, e sigma ao quadrado, também a letra, o sigma minúsculo grego. Ou é de x, var de x. E o que é isso? No caso agora são parâmetros. São parâmetros do seu modelo. Isso é importante, porque quando a gente for falar do variograma teórico, nós vamos ter aquelas três quantidades, né, que a gente chamou atenção, o range, o nugget effect e o seal, né, na amostra são estatísticas. No modelo serão parâmetros. E se você for ver, por exemplo, a fórmula da média teórica, é o valor da variável que ela assuma, né, todos os valores que ela possa assumir, multiplicada pela probabilidade dele. Você vê que isso aí é praticamente a fórmula da média ponderada pela frequência relativa de cada valor. Né? A probabilidade aí está fazendo o papel da frequência relativa. Mas agora usando uma fórmula teórica, uma fórmula de probabilidade, que é aquelas fórmulas que estão aí nas sessões anteriores. Então, meus caros cursistas, por hoje é só. E procurem, ao mesmo tempo que vocês já vão resolvendo algumas questões da prova, vão fazendo os exercícios. Não deixem de fazer os exercícios, porque é com os exercícios que vocês vão conseguir consolidar a compreensão dessa teoria. Até o próximo vídeo.